Hoje eu vou falar dos 3 melhores indicadores na escolha de ações que te livram de 99% das ciladas. E ao final do vídeo quero mostrar 2 indicadores bônus. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para curtir e comentar o vídeo desde já e sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Apenas um glossário rápido, 2 termos para ficar mais fácil o entendimento. Quando eu falar em patrimônio líquido, significa os ativos menos os passivos de uma empresa ou de uma pessoa. Então, um exemplo, imagine que você tem um carro e uma casa no valor de 1 milhão e uma dívida de 300 mil, o seu patrimônio líquido ao final é de 700 mil. O mesmo vale para as empresas. E EBITDA são lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Perceba num DRE, primeiramente, a empresa informa o faturamento, a receita bruta, passa por alguns impostos e cancelamentos de vendas, depois a receita líquida, aqui é o custo total do produto vendido, ou seja, esse é o custo para a fabricação de determinado produto da empresa. Daí você chega ao lucro bruto e depois você vai ter despesas e encargos que são da empresa. Então, o que seria o EBITDA? O EBITDA seria a geração de caixa de uma determinada empresa, retirando coisas que a empresa não controla, por exemplo, a depreciação, a amortização, os impostos, são coisas que a empresa não controla. O que ela controla é daqui para cima na DRE. E o primeiro indicador que eu gostaria de mostrar para vocês é o Return on Equity, o famoso ROI, que mede a rentabilidade de uma empresa em relação ao patrimônio líquido de seus acionistas. Patrimônio líquido eu já expliquei um pouco acima. Então, o que seria? Como que é calculado o ROI? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E qual que seria uma faixa boa de trabalho do ROI? Em torno de 15% é bom e os analistas dizem que em mais de 20% seria ótimo. Mas o que significa esse ROI? Esse ROI significa que com um determinado patrimônio líquido, a empresa consegue gerar um determinado lucro. Veja no exemplo da Odontoprev. A Odontoprev teve um lucro líquido em 2024 de 529 milhões e um patrimônio líquido de 1,3 bilhão, ou seja, o ROI é de 43%. O que isso quer dizer, pessoal? Que com esse patrimônio líquido que a Odontoprev tem, ela consegue gerar um lucro líquido de 43%, ou seja, 529 milhões. Fazendo uma projeção para 2025, lembrando que na renda variável nada é certo, é apenas uma projeção, imagine que o lucro líquido de 2025 aumente em 10% e o patrimônio líquido se mantenha inalterado. Você aumentaria o seu ROI, a sua capacidade de geração de lucro líquido. Você aumentaria para 47,3%, mas é apenas uma projeção para entendimento melhor. O segundo indicador, e um dos mais importantes na minha opinião, é o preço sobre lucro de uma ação. E o que é? É em quantos anos de lucro o Banco do Brasil demoraria para comprar um outro Banco do Brasil. Leia-se qualquer empresa aqui, pessoal. E como é que funciona a fórmula? É o preço dividido pelo lucro por ação. Vamos a um exemplo do próprio Banco do Brasil. A cotação na data de 19/3 é 28,51, o lucro líquido de 37,9 bilhões, o número de ações é de 5,73 bilhões, então você acha o lucro por ação e aí você divide a cotação pelo lucro por ação. O valor seria de 4,31. E o que isso quer dizer, pessoal? Isso significa que em torno de 4,3 anos, só com o lucro líquido do Banco do Brasil, você compraria um novo Banco do Brasil. E o que esse PL nos indica? Quando o PL está muito alto, significa que os investidores estão acreditando que o lucro do próximo ano vai aumentar de uma forma exponencial. Por quê? Se o seu lucro aumenta no ano seguinte, o seu preço sobre o lucro fica menor. Um exemplo do Banco do Brasil, na minha opinião, é uma ação que ainda está muito barata, muito descontado. Imaginem, pessoal, que apenas com o lucro do Banco do Brasil, daqui 4 anos você compra um novo Banco do Brasil. É um preço sobre o lucro ainda, na minha opinião, bem descontado. Fazendo uma projeção para 2025, imagine que após a retirada de 8% de dividendos, a cotação caia para 26,22, o lucro por ação seja de 39 bi, de acordo com o guidance do próprio Banco do Brasil, ou seja, R$ 6,8 por ação, o PL ficaria em torno de 3,85, muito baixo para um banco desse calibre. O terceiro indicador, esse vai te livrar de muito rolo, que é a dívida líquida sobre EBITDA, que é a alavancagem de uma empresa. Compara a dívida líquida de uma empresa com a sua capacidade de gerar lucro. A fórmula seria a dívida líquida sobre o EBITDA, um sinal amarelo, segundo os analistas, seria em torno de 2,5 e um sinal vermelho em torno de 3. Perceba que quanto maior esse indicador, mais endividada a empresa se encontra.
Conforme eu havia falado para vocês, pessoal, o EBITDA é a capacidade de gerar lucro, gerar caixa da empresa sem fatores externos, sem os impostos, a amortização, etc. E aí você pega a dívida que a empresa tem e divide por essa capacidade de gerar lucro. Peguemos o exemplo da Auren. A dívida líquida está em 18,9 bi e o EBITDA da Auren é de 3,3 bi, ou seja, a alavancagem encontra-se em 5,72, que é uma alavancagem, na minha opinião, extremamente alta. Existem alguns fatores que temos que considerar. A Auren acabou de fazer uma aquisição, por isso que está com essa alavancagem bem alta, mas existem diversos estudos que mostram que um dos fatores preponderantes em empresas centenárias é o fator delas terem caixa. Então, se você tem uma dívida muito alta, não sobra dinheiro para você fazer investimentos, pagar proventos, crescer, ganhar espaço de mercado, etc. Agora eu vou falar de dois indicadores bônus que eu também gosto muito de olhar, que é a taxa de crescimento anual composta, em inglês é o CAGR, que mede a taxa de crescimento de um investimento ao longo de um determinado período de tempo. A fórmula seria do valor final dividido pelo valor inicial, elevado a 1 sobre n, onde o n seria o tempo, menos 1. E o que isso quer dizer, pessoal? Pelo exemplo vai ficar mais fácil. A empresa Marco Polo, em 2020, teve um lucro líquido de 90 milhões e em 2024 de 1,22 bilhões. O CAGR dos 5 anos ficou em 68%. E o que isso quer dizer, pessoal? Que de 2020 até 2024, de forma composta, a Marco Polo aumentou seu lucro de 90 milhões para 1,22 a uma taxa de 68% ao ano. Então é uma taxa bastante elevada. E por último, o dividend yield, o famoso dividend yield, que mede o rendimento de uma ação apenas com o pagamento de proventos. Perceba que se você passar pelos 4 filtros anteriores que eu acabei de falar, e se a empresa tiver a política de pagamento de proventos, provavelmente ela vai ter um dividend yield saudável. Isso não quer dizer que será um dividend yield alto, porque o mercado não é bobo, e se o mercado deixou passar uma empresa com os 4 filtros de forma saudável, provavelmente a empresa está bem precificada. Porém, isso aqui é uma tática de cada carteira. Eu gosto de uma carteira previdenciária, eu gosto de empresas que pagam bons dividendos. Faz sentido na minha alocação de recursos. E vou pegar novamente a empresa Marco Polo, só para dar uma ilustração. Em 2024 ela pagou 60 centavos por ação, a cotação na data de 19/3 foi de 5,57, ou seja, o dividend yield fica em torno de 10,8%. Agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, o meu comparador de ações, que são algumas ações que eu mantenho no radar e outras que eu não tenho no meu radar, e vocês vão entender o porquê. As empresas em verde eu mantenho no meu radar e as empresas em vermelho, que seria a Auren Energia e a Alpagatas, não mantenho no radar. Vamos lá. Primeiro indicador, preço sobre valor patrimonial, todos encontram-se mais ou menos em linha, exceto a Odontoprev, mas é uma empresa muito segura. Mas as seguradoras normalmente mantêm um preço sobre valor patrimonial um pouco maior, principalmente uma empresa excelente igual a essa. Indicador de preço sobre lucro. É o que eu havia falado, pessoal. Imagina que o Banco do Brasil demora 4,3 anos para comprar um novo Banco do Brasil. A Marco Polo demora em torno de 5 anos para comprar uma nova Marco Polo. A Odontoprev, em torno de 11,6 anos para comprar uma nova Odontoprev. A Odontoprev está um pouco mais esticado esse valor, mas é porque o mercado não é bobo, eles não iam deixar uma empresona dessa que cresce o lucro, cresce receita ano a ano, paga bons dividendos, eles não iam deixar essa empresa num nível de preço sobre lucro muito baixo. Agora perceba, a Auren Energia precisa de 30 anos de lucro para poder comprar uma nova Auren Energia e a Alpagatas precisa de 46 anos, pessoal, para comprar uma nova Alpagatas. O ROI do Banco do Brasil encontra-se 21,4%, um ROI muito bom. Entre os grandes bancos, só perde para o Banco Itaú. A Marco Polo tem um ROI de 29% e a Odontoprev de incríveis 43,92%. Olhando as empresas que eu não mantenho no radar, veja que a Auren Energia tem 1,9% de ROI, e a Alpagatas 2,68. Aqui eu já quero passar diretamente para cá, que é um comparativo que eu gosto muito de fazer, pessoal. Eu pego o preço sobre lucro médio dos últimos 10 anos e eu faço um comparativo de um preço sobre lucro projetado para o ano seguinte. Então vamos a um exemplo. O Banco do Brasil tem um preço sobre lucro projetado para 2025 de 4,17. E o preço sobre lucro médio do Banco do Brasil foi de 6,41. Ou seja, para poder retornar à média de 6,41, o Banco do Brasil teria um espaço de crescimento de 35%. O mesmo acontece na Marco Polo, teria um espaço de 68%, e na Odontoprev. São empresas que, no meu ponto de vista, estão descontadas. Agora perceba a Auren Energia.
ela tem um PL projetado de 28, mas a média da Auren foi de 7,7. Então você excedeu 264%. O mesmo ocorre na Alpagatas. O CAGR de 5 anos, Banco do Brasil, crescimento de 14%, Marco Polo 68,3% e a Odontoprev 10%, enquanto a Alpagatas diminuiu 3,28% e a Auren Energia, como ela fez o IPO há menos de 5 anos, não há informações. Dividend yield do Banco do Brasil, quase 10%, Marco Polo a mesma coisa, Odontoprev também. A Auren Energia não tem pago dividendos, principalmente por causa da dívida elevada, e a Alpagatas pagando dividendo de apenas 1,2%. Agora percebam a dívida líquida sobre o EBITDA, a alavancagem. Bancos não têm, banco dívida líquida zero. A Marco Polo, em menos de um ano de geração de caixa, já conseguiria quitar sua dívida. Odontoprev sem dívida. A Auren Energia 5,7 de dívida e a Alpagatas também não tem dívida, tem caixa líquido, por isso que tem esse sinal de negativo. Ela tem mais em caixa do que em dívidas. Porém, como eu havia falado, pessoal, é perceptível porque essas duas empresas não estão no meu radar. Eu gosto de empresas perenes, que você vê o crescimento, vê que a empresa está gerando caixa, está gerando dividend yield, mas que a empresa também está expandindo e ainda tem espaço para crescer. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que curtam e comentem. Se inscrevam se ainda não é inscrito no canal e deixo aquele abraço.